eu separei 7 frases que eu compreendo que são frases que, se a gente parar para pensar, ou para compartilhar, ou para pronunciar, não só para o nosso aprendizado, mas ajuda na evolução profissional das pessoas, na sua evolução profissional. E essa é a minha intenção, que eu possa trazer conteúdos que você perceba que pode se exercitar e que pode evoluir. Então, eu separei 7 frases, mas antes disso, eu quero citar a frase de um filósofo, e eu preparei um PPT bem bonito, que depois, se vocês quiserem ter esse PPT, me mandem uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, e aí me mandem um e-mail de vocês, WhatsApp, e a gente encaminha para vocês o material. Acho que assim fica mais fácil, vocês atuam como protagonistas dos desejos de vocês e fazem os pedidos que querem. O PPT está bem bonito, é simples, mas está bem bonito, foi feito com muito carinho. Então, eu quero primeiro compartilhar essa frase desse filósofo dinamarquês que diz: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Gente, que lindo que é isso, né? Eu só posso compreender olhando para trás e enxergando os pontos que conectam. O Steve Jobs falou isso também num discurso dele como paraninfo, numa turma na qual ele foi convidado, e ele comentou sobre a gente compreender a vida conectando os pontos do que acontece. Então, essa parte, só essa metade da frase já tem muita coisa, né? Ou seja, às vezes as pessoas vêm e me dizem assim: Kátia, eu não estou conseguindo entender o que aconteceu com a minha trajetória pessoal ou profissional, os eventos que marcaram e qual é o significado desses eventos para mim. E aí eu gosto de dizer, olha, a gente precisa olhar para os pontos que nos conectam, para a gente saber o que é que aconteceu e qual é o significado disso agora. Então, eu faço isso, esse exercício, né, e às vezes eu posso estar vivendo uma situação e eu mesma me digo, eu tenho certeza que lá na frente eu vou compreender isso que aconteceu comigo. E a segunda frase, a segunda parte dessa frase diz: mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Que delícia isso, né? É eu viver olhando para frente, é eu enxergar o que está acontecendo comigo, com a minha história, é eu fazendo escolhas, é eu curtindo a caminhada. Que bonito isso. Eu adoro poder fazer esse exercício de compreender, assim, o que está acontecendo na minha vida, como é que eu reajo e como é que eu utilizo isso para aprender. A primeira frase, e eu peguei todas as frases bem curtinhas, ou seja, o barato não sai caro, a frase é curta, se a gente colocar na nossa cadernetinha sobre precisamos mencionar essa frase mais vezes, né? É uma frase simples, tem 3 palavras: eu não sei. Então, eu não sei significa que quando eu consigo compartilhar eu não sei, quando eu consigo dizer para alguém eu não sei, eu tenho um espaço de aprendizagem muito maior. Por que isso? E eu levei um bom tempo para aprender sobre o eu não sei, porque quando somos muito jovens, né, e lá pelos meus 28 anos, eu assumindo a minha primeira coordenação de pessoas, eu pensava que eu tinha que saber tudo, que eu tinha que saber mais do que os meus liderados, né, que eu precisava ter mais conhecimento, que eu achava que isso era ser líder. Eu acho que me colocaram nessa posição porque talvez eu tenha mais conhecimento. E é engraçado, né? Porque graças a Deus a gente vai amadurecendo, crescendo e vai entendendo, assim, qual foi a lógica das escolhas que as pessoas também fizeram a meu respeito. Então, eu não sei, provavelmente era uma frase curta e que eu não dizia nessa época, porque eu entendia que no meu papel de liderança eu tinha que dizer que sabia, né? E isso não é real, isso não precisa. Então, cada vez que eu digo eu não sei, isso me abre possibilidades de aprendizado. Eu fico bem feliz e muito leve de dizer para as pessoas que eu não sei. Quando eu atendo clientes de coaching que vêm com as suas histórias de negócios que eu não conheço, e eles me dizem: Kátia, tu já ouviste falar sobre indústria de aço, como é que funciona a indústria de aço, né?
Eu digo, não, não sei, me conta. O que eu aprendo do que as pessoas me trazem de informação, da generosidade que elas compartilham a sua trajetória, porque eu não sei de fato, eu não sei qual é a realidade, o contexto do meu cliente. Então, quando eles me dizem, Kátia, tu conhece como é que funciona o ambiente das indústrias, né? Das indústrias de plástico, como é que é o contexto de uma empresa de transporte? Não, não sei, né? E alguns que vêm da área da saúde, alguns médicos pelos quais eu faço coaching, me dizem assim, Kátia, tu sabe como é que funciona na área médica, na área hospitalar? Eu sempre digo, eu sei um pouco do que eu trabalhei, mas eu não sei o que tu trabalhaste, como é que é a tua história, a tua trajetória, qual é o teu contexto. Então, sim, eu preciso que tu me conte como é que é, né, este ambiente que tu faz parte. Então, eu só aprendo. Ai, Kátia, mas então, esse é um exercício de humildade? Esse é um exercício também de humildade, porque a gente nunca sabe tudo, e torna-se, de certa forma, uma certa arrogância quando a gente se coloca numa posição, isso eu já sei, principalmente quando a gente não sabe, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe. E é muito comum as pessoas dizerem que tem vergonha de dizer que não sabe. Gente, não tem problema nenhum dizer que não sabe, porque eu sei outras coisas, nossos saberes são diferentes, né? A segunda frase que eu trouxe também é curtinha, tem 2 palavras, e meu propósito hoje é trazer uma contribuição que seja simples e fácil de trabalharmos, né? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda significa como é que eu conecto as pessoas, como é que eu me integro com as pessoas, né? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar na RBS, logo no início da minha carreira, eu cheguei lá e a minha mesa estava chaveada com cadeado, as minhas tabelas, eu ia trabalhar na área administrativa, então era muito uso do Excel, estavam todos com cadeados, né? E eu não tinha entendido, assim, o que as pessoas tinham feito e ninguém me explicou. Eu entrei naquela época, trabalhando com mais 2 colegas, e eu abri o computador, quase que não, só ligava, mas nada aparecia em termos dos arquivos. E aí eu disse para as meninas, olha, me ajudem, tem alguma coisa aqui que eu não sei, que eu preciso que vocês me digam, né? Eu sei bastante do conteúdo pelo qual fui contratada, pela minha experiência, mas eu não estou sabendo como é que liga isso aqui. Então, se tu pudesse me ajudar, seria muito bom. E as pessoas foram me ajudando, elas foram me ensinando coisas, né? Achei bonito isso, me ajuda. A gente não sabe tudo. E é interessante como tem pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda. É que às vezes eu penso que as pessoas vão perceber que eu preciso de ajuda. Não, né? As pessoas nem sempre elas percebem. Cada pessoa é uma pessoa diferente, tem as suas demandas, tem as suas coisas para fazer, tem as suas preocupações, e às vezes a gente está tão centrado na gente, nas nossas responsabilidades, nos nossos compromissos, que a gente acaba não olhando para as necessidades do outro. Então, cada um é responsável por dizer me ajuda. A gente teve um final de semana lá em casa e o Bernardo se machucou e ele chorava, gritava, e a gente foi lá e ele dizia, ai mãe, socorro, eu acho que eu vou morrer, tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito, ai mãe, me ajuda. Ele não disse me ajuda. Daí a gente estava conversando ontem, no aniversário da sogra, né, da vovozinha querida, e a gente estava conversando sobre esse evento, e ele me disse, olha, o que eu queria era uma ajuda. E eu disse para ele, querido da mãe, quando tu quiser ajuda, tu diz, expressa essa palavrinha, me ajuda, né? Só ajuda, ajuda já é bom, mas me ajuda, isso já faz com que tu cresça. Não tem problema nenhum a gente pedir ajuda. E aí, eu às vezes recebo aqui executivos, executivas, para fazer coaching, que não pedem ajuda para a sua equipe, daí se sobrecarregam de trabalho, não pedem ajuda para o seu superior, e daí se sobrecarregam de trabalhos,
têm dificuldade de dizer não, e daí ficam aceitando cada vez mais atividades, e aí chega num limite de entregas com qualidade, às vezes as pessoas são desligadas por isso. Por quê? Porque não se pediu ajuda. Ah, mas Kátia, eu fico achando que se eu pedir ajuda pode ser um sinal de fraqueza. Não, precisa ser um sinal de contexto de realidade. A minha situação é essa, e eu estou precisando da tua ajuda, do teu olhar. Então, quando a gente leva as nossas demandas para outras pessoas, o nosso problema, né, eu costumo dizer, né, tem uma frase do Einstein que eu gosto muito, que é a mesma mente que pensou no problema, ou que está vivendo o problema, não é a mesma que às vezes consegue encontrar a solução. Então, quando a gente compartilha uns problemas que nós estamos vivendo, só falar alto, né? Isso acontece muito em processos terapêuticos, quando a pessoa está falando e ela está se escutando, né? Eu tenho muitos presidentes de empresa que quando chegam no meu escritório e eles estão processando ao mesmo tempo as coisas que estão me falando. Então, eles me dizem, Kátia, tu me ajuda muito por vários motivos, pelas perguntas, pelo processo, pelas ferramentas, e também pela possibilidade de eu me sentir num ambiente seguro para eu falar e me escutar com tranquilidade. E isso me ajuda, né? A terceira frase que eu coloquei ali, e quando vocês receberem o PPT, se vocês quiserem o PPT, é só nos passar uma mensagem via Facebook, uma mensagem via Instagram, me manda o material, daí deixem o e-mail e o telefone no WhatsApp que a gente manda, e depois a gente cria uma lista também do WhatsApp de vocês, e sempre que eu fizer live, eu posso estar encaminhando esse material para vocês. Nesse PPT que eu fiz do Vamos Almoçar, tem um casal de colegas que se olham, e nesse olhar fica pouco claro qual é a intenção deles com esse olhar. Pode ser um olhar de a gente precisa conversar, pode ser um olhar de eu não te conheço, porque quando a gente não fala, não se expressa, muita coisa acontece de fantasias entre uma pessoa e a outra. Então, a frase que eu coloquei é: vamos almoçar? Por que vamos almoçar? Porque no almoço dá para conversar muita coisa. No almoço a gente conhece as pessoas. No almoço a gente está num ambiente que é para ser de relaxamento. No almoço eu me integro, eu me conecto com as pessoas. Coisa boa quando a gente consegue convidar alguém para almoçar e essa pessoa diz sim. E quando a gente é convidado para almoçar com alguém, é uma delícia, né? Eu adoro, eu recebo muitos convites para tomar café, para almoçar, porque as pessoas têm um carinho por mim, querem conversar sobre as suas histórias, sobre as suas trajetórias, me contar como é que foi depois do processo de coaching. Então, é isso, vamos tomar um café, porque tem coisas que eu quero conversar, e uma conversa, ela só aproxima a gente, né? Então, vamos almoçar, ela pode ser uma conversa para uma resolução de conflitos, para a gente se conhecer, para a gente se integrar, é uma delícia. Então, só que ser protagonista significa que cada um é responsável por fazer esse convite. Então, fica também para cada um. Uma vez eu estava com um executivo, uma executiva, e eu perguntei quem convidava-os para almoçar. E eles me disseram, ninguém me convida para almoçar, porque eu acho que eles têm medo de conversar comigo. E eu perguntei, e você convida, você tem essa iniciativa de convidar as pessoas para almoçar com você? Porque isso pode acontecer de ambos os lados, não precisa ser só alguém convidar, né? E para quem é líder, se convidar sempre a mesma pessoa, gera nos outros o desconforto da exclusão, né? Porque é isso que se faz. Então, um cuidado especial quando a gente procura realizar atividades de integração é que a gente saiba que, como líder, a gente precisa fazer isso sempre para todo mundo, né? A quarta frase que eu separei aqui, todas as frases são curtas, são frases para ajudá-lo na sua evolução profissional. A quarta é me conta. O que é me conta? Me conta pode ser me conta o que você entendeu do que eu te falei. Porque o que tem de problemas na comunicação, em função de cada pessoa entende a mensagem com que eu falo, é provável que eu esteja aqui
trazendo esse conteúdo, e cada um que está me escutando tem uma forma de escutar o que eu falo, porque vai ao encontro das suas histórias, ou seja, será que eu passei por isso em algum momento? Eu poderia ter usado isso na minha história, na minha trajetória, será que eu fiz isso, né? Então, é sempre bom a gente checar o entendimento do outro sobre aquilo que a gente falou. E cada um de nós dá sinais, né? Dá sinais do entendimento da comunicação. E aí eu me lembro do Bernardo, assim, quando eu estou conversando com ele, e ele faz umas caretas, ou ele levanta os olhos, como eu estou pensando no que tu está me dizendo, eu peço para ele, filho, conta para a mãe, se tivesse um outdoor aqui, o que estaria no outdoor do teu cérebro? E aí ele me conta, e aí, puxa, que coisa boa, eu compreendo o que está passando na cabeça dele. Esses dias a gente teve uma conversa, falando sobre como é que a gente cuida dos idosos, como é que a gente se relaciona com as pessoas que vão ficando mais velhas, né? Qual é o contato que a gente faz, com que carinho a gente atende, a gente escuta. As vovozinhas, os vovozinhos às vezes vão ficando doentes, vão repetindo seus pedidos, a sua forma de falar. Então, uma das coisas que eu digo para ele, olha, a gente precisa sempre compreender que as pessoas se conectam umas com as outras e aprendem através da relação. E quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai precisando de mais paciência, porque tem coisas que vai se esquecendo. Então, eu vi que ele ficou pensativo e eu disse assim para ele, B, o que tu tá sentindo agora? Me conta o que tu tá sentindo. E ele me disse, ai, mãe, eu tô aqui pensando se eu tenho que mudar, então, com o vô e a avó, né? Porque o vô e a avó estão ficando velhinhos, eu posso ser um neto mais querido para eles. E ele já é muito querido, ele é coisa mais fofa, né, com o vô e com a avó. Só que ele percebeu, opa, é mesmo, eu tenho que ter todo um cuidado especial para falar com o vovô e a vovó, né? Então, me conta é uma frase. Me conta, eu posso perguntar quando eu acho que tem alguém com dificuldade a respeito do meu papel, do meu desempenho, ou de algo que eu falei. Me conta o que ficou para você, se você ficou chateado comigo, me conta se você entendeu a minha intenção da minha fala, porque às vezes a gente fala e a nossa intenção não fica clara para as pessoas. Então, sim, é importante que a gente possa falar qual é a nossa intenção. Então, me conta aí qual que é a tua intenção. Eu costumo falar bastante isso nos desafios dos líderes, né? Quando eu estou em programas de desenvolvimento de liderança, e eu digo para eles, olha, eles me trazem uma dúvida, né? E eu pergunto, me conta aí qual que foi a tua intenção em falar desse jeito com o teu liderado. Primeiro me fala a intenção, depois a gente retoma de novo a mensagem com que foi falada. É simples, só me conta. Não tem julgamento. Eu só quero entender um pouco mais do que você está fazendo, da forma como você está abordando as pessoas, né? Então, me conta. A quinta frase é uau, né? Olha só, é uma palavra. Uau. Por que uau? Uau tem tanto significado. Uau, que ideia legal essa sua. Que fantástico. Então, o meu uau aqui é no sentido da gente saber reconhecer o que as pessoas fazem. Reconhecimento é uma necessidade de todos nós e é muito carente o nosso ambiente de reconhecimentos. A gente recebe pouco reconhecimento, ou dos pais, ou dos amigos, dos nossos pares no trabalho. Gente, é muito pouco reconhecimento, né? De alguém que esteja fazendo um trabalho legal, dos nossos liderados. Pensa, eu quero convidá-los a pensar quem que está aqui assistindo que recebeu um reconhecimento nessa semana. Quem que recebeu um reconhecimento nessa semana? Né? Quantos reconhecimentos eu recebi nessa semana?
Eu sou uma pessoa bastante privilegiada e, graças a Deus, as pessoas pelas quais me rodeiam, que estão comigo, que fazem parte da minha vida, nos programas de desenvolvimento, nas empresas, nos treinamentos, nos processos de coach, as pessoas que me acompanham na internet, no meu Instagram, no meu Facebook, são pessoas muito generosas, e elas sempre me reconhecem por alguma coisa. Eu fui essa semana fazer a devolutiva de um processo de coaching numa indústria bacana, líder de mercado no seu produto, e o executivo me disse assim, Kátia, eu queria te dizer que eu vi no teu Instagram um post que tu colocaste sobre como é que tu contrata expectativas na tua família, e eu achei fantástico, eu adorei, eu quero fazer em casa com os meus filhos e com a minha esposa, tu pode compartilhar como é que se faz, tu pode contar um pouquinho mais sobre esse método, eu quero fazê-lo em casa. E eu achei fantástico, meus parabéns pela ideia. Olha que bonito, assim, eu jamais ia imaginar que eu ia receber um reconhecimento dele por isso. E nesse post, até é muito legal, porque várias pessoas entraram e reconheceram como uma ação que eu fiz com tanto carinho, que eu faço lá em casa, a gente já faz há alguns anos, mas nos últimos 3 anos nós somos fiéis, que é na primeira ou na segunda semana de janeiro, a gente para um momento, é muito rápido, e quem escreve esse reconhecimento, essa folha com o nosso contrato, que eu chamo de contrato de convivência, bem coisa de recursos humanos, bem coisa de facilitadora de treinamento, né? Quem escreve é o Bernardo, numa folha colorida, todo ano a gente faz uma folha diferente. Por que isso? Para que possa ficar marcado, e para que a gente possa sempre consultar quando nós precisamos. Então, esse ano foi bem bonito, e aí ele coloca as demandas dele, a gente coloca as nossas demandas em relação a ele, a gente pergunta para ele que demandas ele tem para nós, em relação a nós, e é muito legal. Então, assim, tinha assim, escovar os dentes todos os dias. Ele que escreveu, ele que escolheu essa demanda para ele. Eu achei ótimo. Que bom, Bernardo, a gente não vai mais precisar de te lembrar de escovar os dentes, né? Ele colocou assim, que fazer as refeições sempre em família, nunca sozinho, ou seja, sozinho, assim, aquela refeição que às vezes dá vontade de fazer, que é sentar no sofá para ver uma TV e fazer a sua refeição, então a gente tem lá em casa uma premissa de fazermos as refeições juntos, o almoço, ou o café, ou a janta, o café da manhã, e nós valorizamos, porque é um espaço da gente conversar, é um espaço da gente trocar, da gente falar sobre outras coisas, da gente integrar, né? Então, uau, é um reconhecimento, uau, que coisa boa se os colegas conseguirem dizer para os seus outros colegas, uau, parabéns, você foi assertivo na reunião, sua apresentação estava bonita, nós somos todos muito carentes desse uau, de alguém vir dizer alguma coisa. Então, eu também quero convidá-los a fazer isso, a partir de agora, um pouco mais, façam um pouco mais isso nas suas vidas, né? A sexta frase é, tive uma ideia. Tive uma ideia. Todos nós somos criativos. Todos nós somos gênios em potencial. O que acontece é que às vezes a gente abafa esse nosso jeito criativo, esse nosso jeito de ser. Às vezes a gente tem a ideia e não entrega a ideia, a gente não compartilha, a gente fica pra gente, a gente esquece a ideia. E eu já vi muita gente em reunião, depois que termina a reunião, me dizer assim, ai, Kátia, eu tive uma ideia e eu fiquei com vergonha de falar, e daí depois, quando terminou a reunião, antes de terminar, alguém foi lá e falou a minha ideia. E eu perdi a oportunidade de compartilhar o que eu estava pensando, de compartilhar um insight que eu tive. É uma pena. Quando a gente faz isso, que é sufocar as nossas ideias e escondê-las do mundo, a gente com certeza está perdendo uma grande oportunidade de evoluir profissionalmente. Então, quando a gente tem ideias, é importante que a gente possa compartilhar, né? Ou seja, você tem um insight, faz o registro para não perder, porque o insight dura 6 segundos, né, neurologicamente falando, e aí compartilhe isso, porque muita coisa pode vir. Eu fiz uma terceira terça, aqui nessa terça-feira, que foi a primeira do ano de 2019, né,
A terceira terça-feira do mês, a gente faz um encontro de 2 horas, gratuitamente, para 10 a 12 pessoas que queiram aprender sobre aquele tema que a gente está oferecendo. E esse primeiro mês de janeiro foi sobre Canvas, como eu empreender, como eu pensar em empreendedorismo a partir da ferramenta Canvas. E foi lindo, foi super produtivo, foi com a Elisiane Paim, que é uma coach formada pela Tria Talentos, excelente, que é uma facilitadora, que é uma pessoa especial, didática, que trouxe bastante conteúdo legal, interessante, dinâmico foi. Todo mundo saiu muito satisfeito. E aí as ideias brotavam nas pessoas que estavam presentes sobre a sua possibilidade de negócio, e eles já saíram com uma ferramenta de, opa, como é que eu vou daqui para frente ampliar, estudar mais, me dedicar mais sobre essa minha ideia. Então, tive uma ideia, se teve uma ideia, faça alguma coisa com ela. É muito comum eu encontrar pessoas que têm muitas ideias, mas não fazem nada com as suas ideias, não monetizam as suas ideias, né? Não fazem a sua ideia tornar-se exponencial sobre o que querem fazer na sua vida. A última frase que eu trago diz assim, é a frase maior que eu trouxe, né? Eu quero essa oportunidade. Eu quero essa oportunidade. Essa frase ajuda muito na evolução profissional. O que significa eu dizer eu quero essa oportunidade? Significa que quando a gente percebe algum espaço, alguma possibilidade, a gente pode dizer para o nosso líder, eu quero essa oportunidade. Como é que eu faço para chegar nesse papel, para chegar nesse caminho, para conseguir essa vaga? Eu quero essa oportunidade. Eu quero essa oportunidade de aprender, de conduzir esse projeto, de fazer parte desse projeto, e eu vou aprender, né? E isso é uma questão de atitude, é atitudinal. Eu preciso ter esse impulso de chegar e dizer. Eu me lembro que quando eu estava dando aula de graduação no curso de administração, lá na Fabergs, né, eu tive um aluno, coisa mais querida, que ele dizia assim para mim, professor, eu tinha um sonho que era de trabalhar na Ipiranga, né, na época que a Ipiranga ainda ficava no sul, a sua parte de administração. E aí eu mandei meu currículo para lá. E nada acontecia. Então, eu passei a ligar todos os dias. E eu dizia para o RH, e eles devem ter ficado muito loucos comigo, porque eu dizia para o RH, eu quero uma oportunidade aí, porque essa é a empresa dos meus sonhos. Todos os dias ele ligava, todos os dias alguém atendia, e todos os dias ele dizia, eu já mandei meu currículo, eu quero uma oportunidade aí. E aí, tanto foi, que ele realmente foi contratado, né? Ele ficou um bom tempo lá, e ele depois foi me contando, assim, a experiência dele, porque ele teve essa coragem de querer e de pedir essa oportunidade. Essa semana também eu estava com um executivo, um diretor fazendo coaching, e ele me disse, tu sabe, Kátia, que eu estou fazendo um processo seletivo para uma nova oportunidade de gerente, e eu fiz entrevista com uma pessoa que todos os dias me manda no LinkedIn uma mensagem, olha, essa oportunidade é minha, não paro de pensar sobre isso, eu acho que eu vou conseguir fazer o projeto crescer e a empresa ter um resultado incrível, eu quero muito, e aí esse diretor me dizia, Kátia, estou com muita vontade de contratar essa pessoa por essa iniciativa, por não ter a vergonha de pedir esse espaço, porque vamos lá, né, gente, se for para ser não, qualquer um vai dizer, não, então é não, né, não. Então, não tem problema eu ouvir não. Ah, mas Kátia, vai ser difícil eu aprender, eu lidar com esse não. É um aprendizado, porque assim como dizer não é um aprendizado, aprender a lidar com os nãos que a gente recebe na vida é um aprendizado. Então, eu quero essa oportunidade de aprender sobre esse projeto, eu quero essa oportunidade de trabalho, eu quero essa oportunidade de conhecer, de ir numa reunião, para aprender um pouco mais como é que funciona esse ambiente, né? Eu quero essa oportunidade. Eu estava dando aula de graduação, de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, e uma aluna levantou a mão e me disse, professora, eu sou administradora,
e eu nunca trabalhei, e eu tenho o sonho de trabalhar na área de recursos humanos. O que a senhora acha que eu devo fazer? Daí eu disse para ela, tu não tens nenhuma experiência? Ela, não tem nenhuma experiência. Daí eu disse para ela, olha, tens que tentar, primeiro, que bom que tu já estás aqui te qualificando, agora tu precisa entender um pouco mais de recursos humanos, né? E também pensa na possibilidade de trabalhar gratuitamente para aprender, né? Vai conversar com pessoas que trabalham na área, participar de palestras, de eventos, tem muita coisa gratuita, né? E a internet está ajudando muito nessa ampliação do conhecimento. Então, na época até, é verdade, faz acho que uns 7 anos isso, né? Não tinha essa coisa assim da internet estar tão presente, com tanto conteúdo bacana para a gente ter esse aprendizado via online. E na época ela me disse assim, então tá, professora, a senhora acha que eu poderia trabalhar de graça em alguma empresa? Ah, agora eu me lembrei que era o tempo que eu estava trabalhando no Mãe de Deus, como gerente de recursos humanos, e também estava dando aula, foi lá por 2008, mais ou menos. E ela me disse assim, então a senhora está me dizendo que eu poderia me oferecer para trabalhar de graça? Eu disse, sim, né, é uma possibilidade, veja como, se sempre vai ter uma empresa que vai te aceitar, né, vai tentando, vai perguntando, e aí ela disse assim, e a senhora, professora, a senhora me daria a oportunidade? E aí eu disse para ela, sim, eu te daria uma oportunidade, precisaria ver legalmente como essas coisas poderiam acontecer, porque a empresa em que eu trabalho, ela tem essa preocupação legal, né, com tudo, com todos os contratos, com todas as possibilidades de pessoas que estão dentro da organização. Se existir um meio, não teria por que não. E aí ela foi, na época, participou de alguns projetos, depois ela entrou na faculdade de psicologia e ela foi contratada como estagiária, depois logo ela foi efetivada e hoje ela está trabalhando em grandes empresas como uma profissional de recursos humanos muito diferenciada, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, que se ela escuta essa história, ela sabe que é dela que eu estou contando, porque eu tenho muito orgulho dela ter dito, professora, me dá essa oportunidade, eu quero muito poder fazer parte, poder ter esse aprendizado. Então, a gente precisa, para cuidar da nossa evolução profissional, não ter vergonha de fazer esses pedidos, porque eles são importantes. Então, eu trago aqui 7 frases que são importantes para a nossa evolução profissional. Fico contente que você esteja comigo, que esteja fazendo essa escuta e esse registro. E o meu convite para você é, dessas 7 frases, escolha uma por semana que você quer treinar todos os dias. Então, em que oportunidade? Por quê? Para que você fique atento. Coloque num post-it, numa folha, coloque dentro da sua carteira. Então, hoje eu quero treinar essa pequena frase todos os dias, para eu poder colocar no meu repertório e ter uma evolução profissional realmente para esse ano de 2019, que eu quero muito que seja um ano incrível para todas as pessoas. Quero também dizer que dia 24, quinta-feira que vem, a nossa live vai ser sobre inteligência emocional, e eu quero trazer 5 pontos que são extremamente importantes para que a gente possa cuidar com carinho da nossa inteligência emocional, e vai ser às 20h30 pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e dia 31 de janeiro, a nossa live vai ser sobre carreira, aonde eu cheguei e para onde eu vou. Esse é o tema da nossa live do dia 31 de janeiro, que também vai ser numa quinta-feira, às 8h30. Eu comentei na quinta-feira passada, e eu fiz o lançamento do desafio 6 em 21, que significa 6 passos em 21 dias. O que é essa ideia? Qual é o propósito dessa minha metodologia? Fui eu que criei esses passos, né? Que o primeiro passo é tu conseguires identificar que comportamento, que atitude eu quero colocar no meu dia a dia. Depois definir quais são as estratégias, depois elaborar um plano, executar esse plano, monitorar esse plano e celebrar as suas conquistas. Eu escolhi para o meu dia a dia, para esses 21 dias, fazer a leitura deste livro aqui, que é Liderança Baseada nas Suas Forças. E aí, todos os dias, eu faço a leitura de um capítulo, que eu preciso de uns 30 minutos para fazer essa leitura, e está sendo bem legal. O capítulo que eu li hoje fala de Brad Anderson, que foi o
o executivo importante, o CEO da Best Bay, que é uma loja fantástica de equipamentos eletrônicos, uma loja que a gente enche os olhos com tantas necessidades que a gente não tinha, né? E é muito legal, e ele fala da importância das pessoas, né? Das pessoas e como é que elas podem fazer diferente, proporcionar uma experiência diferente, né? E ele fala de cada pessoa tem uma contribuição, e ele pergunta para os seus funcionários, né, qual é a sua contribuição para fazer dessa loja um lugar melhor para se trabalhar, né? E descreva o que você sente, né, quando você está aqui dentro desta empresa. Eu achei fantástico, assim. É simples e é uma história de crescimento. E ele é uma das lideranças de muito reconhecimento no mercado pelo que ele transformou na Best Bay. Então, esse foi o nosso momento de hoje da nossa live. Muito obrigada pela sua presença aqui. Amanhã eu faço no meu Instagram a live para compartilhar o próximo capítulo do livro. Vai ser legal se você também puder estar lá comigo. Um beijo no seu coração e até as nossas lives todos os dias. Um beijo.